Por que a gente fez esse evento? Né? No próximo slide eu vou começar a apresentar a ATSUL. Nós somos uma empresa de consultoria, né? A todos os efeitos, por mais que a gente fale de Avaya, somos parceiros da Avaya, mas acima de tudo somos uma empresa de consultoria. Consultoria em tecnologia de informação e comunicação. Quando a gente fala em consultoria, a gente fala em conhecimento, em compartilhar conhecimento, né? A gente vende isso como serviço, só que a gente observa que às vezes o básico, né, desse bate-papo pode ser compartilhado. Então a ideia da gente fazer esse evento é, lógico, a gente quer apresentar a nossa empresa, a gente quer divulgar a nossa empresa, mas acima de tudo também trazer vocês que estão aqui presentes para compartilhar conhecimento, compartilhar as nossas experiências, aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, né? Compartilhar como funciona do nosso lado, como empresa aqui da consultoria. Tem o lado do fornecedor, que fornece produto, e tem o lado de cliente, que é quem está lá participando de uma seleção. Quem que é a ATSUL? Então a ATSUL está no mercado desde 2010, né? Apesar de pouco tempo efetivo de ATSUL, nosso time que está focado em consultoria, em gestão e em conhecimento técnico de produtos, a gente tem mais de 15 anos de experiência de mercado. E a nossa missão vai bem de encontro com o evento que a gente está fazendo aqui, que é compartilhar nossos conhecimentos. Consultoria e gerenciamento de projetos TIC, o que envolve isso, né? Quando a gente fala em consultoria, ela acaba sendo bastante abrangente e acaba sendo um pouco subjetivo, porque depende de cada negócio, cada cliente tem um tipo de demanda. Trabalho com foco na atividade dele e a gente dá todo o suporte para que ele possa se preocupar com o negócio dele. E a gente ficar no back office, né? Apoiando em todas as soluções de tecnologia que vão suportar a necessidade dele, procurando sempre validar custo-benefício. Então, a solução que atende a necessidade dele. Eu não estou aqui defendendo um determinado fabricante, eu não estou aqui defendendo uma determinada operadora. Eu estou olhando todo o cenário e buscando o que há de melhor. Como uma tendência, uma regra geral, né? A gente tem observado que a predominância no mercado são por soluções de comunicação híbridas, IP híbridas. Ou seja, são soluções que ainda mantêm algumas características, tá, inerentes e associadas ao legado TDM, né? Mas já começam a agregar algumas funcionalidades. Não basta apenas aquela característica aquilo que a gente chama de tom de linha, né? Então, quer dizer, o mercado ele não precisa mais, ele está demandando não só o tom de linha, mas também ele está demandando mais aplicação. O recurso necessário, no momento necessário, independentemente do dispositivo que você está usando. Então, é esse conceito de mobilidade que está agregado à gerência de tempo. Que está nesse slide aí, que a gente tem trabalhado e visto uma tendência de mercado, não é só questão da mobilidade, é questão da colaboração. É onde a gente tem focado bastante dos nossos esforços em desenvolvimento de produto, justamente na poder prover essa colaboração tanto internamente dentro das empresas quanto com o ambiente externo. Então, a gente poder fazer uma audioconferência com alguém externo, nessa audioconferência poder compartilhar um PowerPoint, fazer uma apresentação. Se necessário, a gente subir isso para uma videoconferência, fazer um olho do olho ali via tecnologia, né? Não cara a cara, mas via uma videoconferência. Então,
esse é uma das tendências grandes que a gente tem visto no mercado ultimamente. Falava que chegava na empresa, chegava em casa, olhava para o computador, falava: o computador da empresa é muito melhor que o meu de casa, né? Hoje é o contrário. A gente tem muito mais ferramentas dentro de casa, muito mais tecnologia pessoal, né, do que na empresa. Então, o que é extremamente importante é não só a possibilidade de você utilizar esses dispositivos, mas é a forma como você controla a utilização deles. Cada vez mais recursos tecnológicos e em tempos cada vez menores. Tá? Então esse número aqui é extremamente impressionante. Tá? Então 80% das novas redes sem fio que estão sendo instaladas nesse momento, elas vão ficar obsoletas pela falta de planejamento apropriado. Tá? Eu levo essas tendências para dentro dessas empresas, não diz respeito ao BY, por exemplo, que é trazer o recurso, porque isso já está acontecendo, né? Hoje mesmo aquelas empresas que ainda restringem, não tem como você bloquear a entrada no celular, não tem como você bloquear a entrada no celular com 3G, né? Então isso não tem mais como limitar. Mas acho que as empresas têm muito ainda o que dizer para incentivar isso. Né? Incentivar e eu não digo nem a tecnologia em si, mas incentivar os recursos que partem daqui para ter ideia, inovação, né? A própria rede social é um exemplo claro disso. Né? Mas o ponto é, para minha necessidade de agora e futura, o que é melhor para mim? Né? Avaliando não só o produto que está sendo oferecido, ou o serviço que está sendo oferecido, mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu já desenvolvi ao longo de anos, o produto que eu já tenho, que já está consolidado, e a minha necessidade futura. Então, o que a gente faz questão de mencionar é que as tendências elas são importantes para a gente avaliar isso, e não para tomar decisão. Né? Elas são importantes para a gente ver o que o mercado está fazendo, mas como é que eu vejo isso no momento que eu vou fazer uma escolha. O headset é quase que um uniforme de trabalho, né? E ele tem que te dar o quê? Conforto para trabalhar. Não estou falando só de call center, mesmo para o escritório, né? Se você tem que estar com um aparelho que condiz com o teu dia a dia para te dar produtividade. Por que a gente montou esse cenáriozinho? Aqui a gente está montando uma empresa funcionando. Tá? Isso aqui a gente montou em 10 minutos ou menos? 10 minutos. 10 minutos. Tá? O que tem aqui? Um switch para comunicação de dados, uma central telefônica. A central telefônica é só esse bastidor de baixo ali, ele vai acoplado no rack, né? Então só esse bastidor de baixo é a central telefônica, IP. Esses dois módulos estão desligados, mas é um exemplo para a gente falar de equipamentos híbridos. Então são módulos analógicos. Então os ramais analógicos que se utilizavam antes e que a maioria dos equipamentos ainda usam aqueles blocos de barboa, né, esse tipo de conexão de fio. Esses equipamentos já vêm com conexão estruturada e a gente utiliza módulos de expansão para esse tipo de conexão. Mas a central basicamente é só essa parte aqui de baixo, só esse módulo. Então essa central ela é híbrida, então toda a comunicação de telefonia ela parte dela, tanto entrada quanto saída. E aí tem inúmeros outros recursos dentro desse equipamento que envolvem até uma rede de pequeno porte. Uma rede de pequeno porte, VPN, DHCP, DNS, então falando de técnico aí. Ela faz esse tipo de serviço. Não para grandes estruturas, mas para estruturas pequenas ela tem inclusive essa capacidade. Então, você pode usar um equipamento desse para utilizar para gerenciar uma rede. Tá? Então, basicamente, a central está interligada no switch para sair para a rede, para você ter ela comunicando com a rede, e temos dois telefones IPs aqui falando via rede. Né? Eu não estou com ela conectada na internet,
não estou conectado na rede aqui do espaço, nada. A única coisa que eu fiz, liguei uma interface celular, numa entrada da central de linha. Aqui eu tenho um chip de celular, exemplificando uma questão de redução de custo. Então, hoje vocês fazer ligação para celular através do celular é muito mais barato que você fazer através da operadora fixa, né? Então, a gente ligou um chip aqui, então eu estou com uma comunicação. Então, se eu fizer a ligação daqui ou daqui, eu faço uma ligação para alguém da mesma forma que se alguém ligar nessa interface celular, nesse número eu consigo receber e transferir por aqui. Poxa, mas videoconferência, por quê? E aí que está a diferença, né? A videoconferência ela trabalha com o sistema de vídeo colaboração. Então, proporcionar qualidade, recursos, dinamismo, compressão de informação, ou seja, para ela trafegar mais rápido, que não se consegue de forma alguma com Skype ou com soluções caseiras, né? Existem outros players, sim, de videoconferência, né? Mas a videoconferência ela ainda tem o seu valor muito forte em função da transmissão de imagem intra-rede ou extra-rede, né?